Olá, está no ar o Jornal da Câmara. Nesta edição especial de balanço das atividades legislativas aqui na capital gaúcha, vamos lembrar dos temas que foram discutidos na Comissão de Urbanização, Transporte e Habitação. Entre várias pautas abordadas ao longo do ano, a CUTAB tratou da regularização de famílias que vivem na região leste e na zona sul de Porto Alegre. O transporte público e os aplicativos de mobilidade urbana também foram discutidos na comissão presidida pelo vereador Cassiá Carpes, do Progressistas. Foram 24 reuniões, algumas realizadas virtualmente e outras presenciais, diretamente nas regiões onde as dificuldades enfrentadas pela população puderam ser verificadas no local pelos parlamentares. Eu conversei com o vereador Cassiá Carpes, do Progressistas, que foi presidente da CUTAB em 2021 e, além de destacar os temas abordados nos últimos meses, também me falou sobre a expectativa de dar continuidade aos assuntos iniciados nesta comissão. Nós fizemos 24 audiências, visitas, às vezes muito in loco no problema. A comissão não tem poder de comandar o executivo, mas provoca o executivo naqueles temas mais importantes que é o da nossa comissão, por exemplo, da mobilidade urbana, transporte, que é um problema até agora crucial para Porto Alegre. Com essa pandemia perdeu de quase 1 milhão, estamos em 400 e poucos mil passageiros. Praticamente quebrou o sistema, então tem que ter adaptando. Tem alguns projetos que nós votamos na casa que venham em conta daquilo que nós fizemos na comissão. A questão da regularização fundiária é muito importante, outro tema importantíssimo para Porto Alegre, que a gente também foi lá em loco ver. Nós temos muitas áreas irregulares em Porto Alegre que tem que ser regularizadas e outros que têm problemas maiores ainda que não pode ser regularizado, esse é o pior. E geralmente, em média, como eu já falei aqui, as pessoas não querem sair da sua região. Pode ter alguns outros blocos de apartamentos, projetos do governo municipal ou federal, mas eles não querem se locomover da sua região para outra. Isso causa um problema. E tem muita gente ainda com o aluguel pago pelo governo, que depois isso tem que ir terminando e acomodando essas pessoas em alguns projetos que tem na cidade. Então o nosso foco foi, sem dúvida, a mobilidade urbana, não excluindo outras questões, e também a questão fundiária. E eu tenho certeza que, embora saindo da comissão, indo para a presidência de outra comissão, segurança, direitos humanos, que também vai pegar um pouquinho da mobilidade urbana, direitos humanos, a gente possa, em conjunto, às vezes, ampliar e continuar. Hoje nós vamos entregar, por exemplo, o relatório das 24 reuniões, para que os vereadores fiquem com esse tema. Muitas vezes pode se deslocar, como eu vou, para outra comissão, mas a gente pode provocar na nossa comissão de direitos humanos essa possibilidade do debate e ampliar aqueles debates que foi, porventura, feito esse ano. Em Porto Alegre, o ano de 2021 também foi marcado por amplas discussões e debates polêmicos entre os vereadores membros da oposição e os parlamentares representantes da base do governo na Câmara Municipal. A partir de agora, você acompanha uma reportagem com a análise das duas lideranças sobre os assuntos que mais movimentaram a pauta do Legislativo aqui no plenário Otávio Rocha. A Câmara da Capital é representada por 36 parlamentares. Na atual legislatura, os vereadores da situação, aqueles que apoiam o governo, estão em maior número. Diferente da bancada de oposição, que conta com menos integrantes, 10 para ser mais exata. Há ainda os vereadores independentes. Com tantas vozes diferentes, o que é salutar para o processo democrático, também são amplas as divergências nas discussões dos principais temas que tratam sobre o presente e o futuro de Porto Alegre. 2021 foi um ano intenso, em que especialmente situação e oposição debateram sobre os mais variados assuntos. Na última semana, antes do recesso parlamentar, eu conversei com os líderes das duas bancadas. Eles me falaram sobre os principais desafios dos últimos 12 meses aqui nas discussões do Legislativo. Foi um ano importante. O primeiro ano de governo tem os ajustes, tem a estruturação do governo, segundo as suas políticas públicas que deseja implementar. Tivemos projetos importantes votados aqui. Eu não diria que criticados pela oposição, a oposição está no papel dela. O líder Pedro Ruas nos ajudou muito com a crítica, com a própria oposição, mas sempre foram leais. Eu
entendo que a oposição foi muito dura, mas foi leal e foi um ano proveitoso. O governo conseguiu aprovar todos os projetos que foram encaminhados à casa, foram amplamente discutidos, alguns com audiências públicas debatidas fortemente. Enfim, foi um ano proveitoso com projetos importantes votados pela Câmara de Vereadores e encaminhados pelo Executivo, como, por exemplo, o projeto da Previdência, a desestatização da Carris, a quebra do monopólio da Prosempa, enfim, muitos projetos que nós votamos aqui que são polêmicos, mas eram necessários e importantes para o futuro da cidade de Porto Alegre. Olha, nós procuramos ser coerentes com a nossa história, com os nossos compromissos. Nós pegamos um ano exatamente onde o mais importante era combater a fome e a miséria, e particularmente durante essa pandemia ainda a questão das vacinas. Nós insistimos muito nisso, pressionamos muito o governo municipal. Isso eu acho que é um papel importante da oposição. Eu particularmente fiquei honrado em trabalhar nesse sentido e acho que o governo errou bastante. O governo teve uma situação em que poderia ter agido mais e melhor, como por exemplo, no auxílio emergencial. Não houve nenhum. O governo federal propôs o dele, o governo estadual propôs o dele e o governo municipal nada. Nas cestas básicas, poderia ter havido algo muito mais concreto. Hoje, Porto Alegre distribui 10 mil cestas básicas ao mês e nós precisaríamos pelo menos 50 mil. 50 mil. Então há muitas coisas ruins do ponto de vista do desatendimento da população que nós nos queixamos e continuamos martelando e vamos continuar em 2022 com essa mesma linha de atuação. E além destas avaliações sobre 2021, os vereadores Idenir Sequim e Pedro Ruas também projetaram 2022. O governo precisa todos os anos do seu mandato. Os 4 anos tem projetos necessários e que aparecem na hora, digamos assim, ou durante o ano novo que virá. Os projetos, não tem muitos projetos que são surpresa, mas os projetos que o governo encaminhou esse ano, muitos deles precisarão ter desdobramentos. E serão esses desdobramentos, provavelmente, que serão os importantes que serão realizados durante o ano de 2022. A Câmara não é simplesmente uma casa de homologação dos projetos executivos. A Câmara é um poder municipal, poder legislativo da capital. Não pode apenas homologar, não pode apenas chancelar os projetos do governo, que é o que vem acontecendo. A Câmara chancela todo e qualquer projeto do governo, todos passaram. 100% dos projetos passaram aqui. Então, não pode ser isso, né? A casa tem que poder emendar, tem que poder, inclusive, rejeitar, fazer retirar, fazer mudar. Isso é um dado importante, né? A Câmara é um poder legislativo e tem que ser valorizado enquanto tal. E eu espero que essa relação mude, sim, bastante. Nesta edição especial de balanço das atividades parlamentares, nós acompanhamos os principais assuntos que movimentaram a pauta do Legislativo aqui na capital gaúcha. Mais informações você acompanha nas nossas redes sociais e também no site da Câmara de Vereadores de Porto Alegre. Obrigado pela sua audiência. Até a próxima edição.